Muito bem, de volta com a nossa Escola da Fé. Você viu aí, olha, eu acho que não deu um minuto de intervalo. Impressionante. Por quê? Porque não tem propaganda, ok? Então, quem é que mantém essa televisão? Você já sabe, é você. Ou os sócios contribuem com a Canção Nova, né? O Clube do Ouvinte. Ou a Canção Nova não tem renda, né? Mas graças a Deus, os sócios têm mantido a Canção Nova. Então, a Canção Nova agradece a você que todo mês coloca aí a sua contribuição. Mas eu quero fazer um apelo. Eu estou aqui na Canção Nova com o Padre Jonas há pelo menos 40 anos. Eu acompanho o Padre Jonas desde 1970, ou seja, 46 anos. Um grande problema nosso aqui de arrecadação é o seguinte, é o chamado sócio inativo. O que é o sócio inativo? É aquele que se tornou sócio, começa a pagar, mas de repente ele para. E não é todo mundo que para porque está com dificuldade, não. Muita gente para por relaxamento, por esquecimento, entendeu? Eu sei que tem gente que para porque precisa parar, tudo bem. Mas olha, eu queria lembrar uma coisa. Deus gosta de fidelidade. Jesus disse lá no Evangelho, aquele que for fiel no pouco, lhe será dado muito. Ser fiel no pouco. Eu vou dar um pouco para a Canção Nova, mas vou ser fiel. Entendeu? Porque tem gente que se emociona, às vezes, com um programa. Eu vou contribuir, fez bem para mim. Aí, daqui a pouco, desanima. Não, isso chama-se imaturidade espiritual. Não é bom para a gente. Não estou dando bronca a ninguém, não. Estou fazendo um apelo. Entendeu? Você que é sócio inativo, se não tiver com as finanças apertadas demais, seja fiel. Deus vai lhe retribuir, tenho certeza. Não estou falando aqui de teologia da prosperidade, não, que Deus vai te dar. Não, estou falando que Deus vai te dar bênçãos, que nem sempre é dinheiro, nem sempre é casa, nem sempre é bênção. Às vezes é muito importante, mais importante, você ter saúde, você ter paz na sua casa, você ter uma família organizada, entende? É muito mais importante, às vezes, do que você ter dinheiro e outras coisas. Muito bem, eu quero aqui saudar os amigos que estão aqui no auditório hoje, gente de Primavera, em Pernambuco. Quem é? Levanta o braço. Isso, seja bem-vindo. Campinas, São Paulo, João da Boa Vista, São Paulo, São Paulo, capital, Niterói, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Natal, Rio Grande do Norte, Brasília, Distrito Federal, Araxá, Minas Gerais, Rio de Janeiro, capital, São José dos Campos, São Paulo. São José dos Campos, estarei lá domingo, passando a manhã de domingo lá, vai estar o Padre Antônio Maria também lá, na matriz de São Dimas, se não me engano, em São José dos Campos. Magé, Rio de Janeiro, Feira de Santana, na Bahia, Santo Estevão, na Bahia, Bebedouro, São Paulo e Amapá, Macapá. Está aí, que beleza, gente do Brasil inteiro aqui na Canção Nova. Eu quero lembrar também que eu comecei, pelo meu site Cleofas, uma Escola da Fé online. É isso que você está vendo aqui, só que é todo dia pela internet. Qual é a matéria que eu sigo lá? É a doutrina católica. A minha grande preocupação é aquilo que diz o profeta Oséias, né? O Deus diz pela boca do profeta Oséias, Oséias 4:6, o meu povo perece por falta de doutrina. O meu povo abandona a igreja por falta de doutrina. O meu povo vai para as seitas por causa de falta de doutrina. Então nós temos que dar doutrina para o nosso povo. Entende? Jesus disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Será que o povo sabe a lei de Deus, a doutrina, o que a igreja ensina? Então eu criei uma Escola da Fé online. Quem quiser acompanhar, entra no site cleofas.com.br, tem lá uma janelinha, Escola da Fé online. Você tem que se inscrever, por quê? Porque é escola, você pode fazer pergunta, e para fazer pergunta você tem que se inscrever. Ok? Então você fica convidado, se houver interesse, para você entrar aí. Outro aviso importante é o seguinte, que de 26 a 28 de fevereiro, aqui na Canção Nova, esse mês ainda, 26 a 28, né, nós temos aqui o acampamento para músicos. Olha que coisa interessante, já tem mais de 80 músicos confirmados.
E o tema será o Cântico de Maria, né? Exatamente, o Magnífica, né? Sexta show de lançamento, CD acústico Nova Canção. Sábado, show com missionários da Canção Nova e cantores renomados da música católica. Informações pelo telefone 12 31 20 55, 3186 20 55, ou então eventos.cançãonova.com. Pela internet também você pode ter aí as orientações, ok? Bom, eu disse que ia mostrar alguns livros aqui rapidamente ligados à Semana Santa, Quaresma, então quero mostrar rapidamente. Os pecados e as virtudes capitais. Quaresma é tempo de luta contra o pecado. E a igreja ensina que os remédios são jejum, esmola e oração, né? Esse livro explica quais são os piores pecados e as melhores virtudes, o lado oposto, né? Para estar com Deus, um livro de um padre maravilhoso, o padre Francisco Fausto, tem mais de 80 anos, um padre que tem mais de 50 anos de formação, de seminaristas, etc. Como rezar? Quaresma é tempo de oração, para estar com Deus. O combate espiritual, como é que eu combato também contra os meus erros, as minhas falhas? Esse livro era de cabeceira de um santo doutor da igreja, São Francisco de Sales, doutor da igreja. Esse monge, Lorenzo Scupoli, foi mestre de São Francisco de Sales, aquele que São João Bosco se inspirou nele para fundar a obra dos Salesianos. É um livro de uma grandeza extraordinária. Bom, aqui eu tenho também um livro que é uma reflexão sobre as 7 palavras de Cristo na cruz. Na Sexta-feira Santa se faz aquele discurso, aquela homilia das 7 palavras, né? As 7 palavras que o Cristo disse na cruz: meu Deus, por que me abandonaste? Pai, perdoai-lhes, não sabe o que fazem. Ainda hoje vai estar comigo no paraíso. Mulher, eis aí teu filho, filho de tua mãe, né? Tenho sede, tudo está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. As 7 palavras de Cristo, que a gente sabe que na hora da morte é a hora que a pessoa diz as coisas mais importantes, né? Bom, para entender o ofício da Imaculada, muita gente reza o ofício da Imaculada, eu rezo todo dia, mas tem que entender o que a gente está rezando. O monge que escreveu isso, Bernardino de Bustos, da Idade Média, ele fez uma louvação à Virgem Maria, tirando textos palavras da Bíblia, mas muitas vezes a gente não entende bem o que ele quer dizer. Esse livro eu explico parte por parte. Muito bem, vamos voltar à nossa liturgia, depois a gente continua mais um pouco. Pode passar. No divino sacrifício da Eucaristia se exerce a obra da nossa redenção, já falei, né? Contribui do modo mais excelente para que os fiéis em sua vida exprimam e manifestem aos outros o mistério de Cristo e a genuína natureza da verdadeira igreja. Esse SC2 aqui é Sacrosanto Concílio, é o documento do Concílio Vaticano II, aliás, é uma constituição dogmática que fala sobre liturgia. Então, de lá que eu tirei, né, isso daqui. Né? A liturgia contribui do modo mais excelente para que os fiéis, na sua vida, exprimam, manifestem aos outros o mistério de Cristo e também a natureza da igreja, né? Por que a natureza da igreja? Porque a igreja Cristo deixou para quê? Para continuar a missão de redenção dele. A igreja leva ao mundo a salvação que o Cristo conquistou. E leva como? Pelos sacramentos, pela oração, pela liturgia, pela palavra de Deus. Pode passar. A obra de Cristo na liturgia. Então diz os documentos seguintes. Repare que está entre aspas, né? Sentado à direita do Pai. Claro que esse sentado à direita do Pai, ninguém vai querer entender o Cristo sentado direitinho, numa cadeirinha. Não, o sentado à direita do Pai quer dizer o quê? O Cristo está na glória do Pai. Porque antigamente, né, quando o rei sentava no seu trono, a pessoa mais importante sentava ao lado direito e a rainha sentava do outro lado. Então, o estar sentado à direita significa um lugar de excelência. E derramando o Espírito Santo em seu corpo, que é a igreja. Olha que bonito.
O Pai, o Filho à direita, o Filho derramando o Espírito Santo sobre a igreja. Cristo que agora, pelos sacramentos, olha aí, instituídos por Ele, para comunicar a sua graça. Então, como é que o Cristo derrama as suas graças sobre a igreja? Pelos sacramentos. Batismo, crisma, confissão, eucaristia, ordem, unção dos enfermos, matrimônio. É pelos sacramentos. Por isso que a liturgia é a celebração dos sacramentos, onde o Cristo cabeça da igreja, derrama sobre o corpo da igreja as suas graças. Vamos lá. Os sacramentos são sinais sensíveis. Nós já estudamos. Palavras e ações acessíveis à nossa humanidade atual realizam eficazmente a graça que significam em virtude da ação de Cristo pelo poder do Espírito Santo. Isso nós já estudamos o ano passado, o que são os sacramentos. Aqui está só para a gente dar uma relembrada. Na liturgia da igreja, Cristo significa e realiza principalmente o seu mistério pascal. O que é o mistério pascal? Exatamente aquilo que o padre diz depois que ele consagra o pão e o vinho. Eis o mistério da fé. Ou seja, o Cristo que morre, ressuscita e volta para o céu. Realizou a redenção. Né? Os outros eventos da história acontecem uma vez e depois passam engolidos pelo passado. A liturgia não. Eu já expliquei isso na aula passada. As ações de Cristo são teândricas, quer dizer o quê? Elas são humanas e divinas. Então, o tempo não consome, não destrói a ação de Cristo, como destrói as nossas ações. Por quê? Porque para Deus não existe passado e nem futuro. Para Deus é só presente. Eu acabo de dar essa aula aqui, essa aula virou passado. Acabou, ninguém mais vai assistir essa aula. Você pode ver uma reprise, você pode ver, mas a aula real você não vai ver mais. Por quê? Porque eu, como homem, eu estou inserido no tempo. Cristo não está. As ações dele estão acima do tempo, não envelhece. Então, quando o padre celebra, torna-se presente. Já expliquei isso na semana passada. Podem passar? O mistério pascal de Cristo, ao contrário, não pode ficar somente no passado. Olha aí. Já que por sua morte, destruiu a morte, e tudo que Cristo fez e sofreu por todos os homens participa da eternidade divina. Eternidade quer dizer não passa, não envelhece. E por isso, abraça todos os tempos e nele mantém presente. Estão entendendo? Abraça todos os tempos e nele se mantém presente. Ou seja, desde do Cristo até a volta dele, as ações do Cristo são presentes, não vira passado. É muito importante entender isso. Sabe, e eu consegui entender um pouquinho disso quando eu estudei a teoria geral da relatividade do Einstein, quando eu fiz o meu doutorado em física. O Einstein provou por uma equação, posso até escrever aqui, uma equação bem simples. O Einstein provou, né, que o tempo é um negócio que o tempo é um negócio relativo. O tempo de um corpo numa certa velocidade é igual ao tempo que ele tem na velocidade zero, mas dividido por essa raiz aí. Não é difícil de entender, não. Quem fez o ginásio entende. Se o corpo atingir uma velocidade próxima da luz, o V é a velocidade do corpo, o C é a velocidade da luz. A velocidade da luz é 3 vezes 10 elevado à 8ª potência metros por segundo. Ou seja, isso aqui significa 300.000 quilômetros por segundo. Se a velocidade de um corpo chegar próximo da velocidade da luz, esse número aqui se aproxima desse, fica 1 dividido por 1, então aqui vai ficar 1, e você vai ter 1 menos 1 que vai dar 0, então isso daqui vai ser T0 dividido por 0. Qualquer número que na matemática divide por 0, ele tende para infinito. Ou seja, Einstein provou
Se você andar na velocidade da luz, o tempo não passa. E quem é Jesus? Eu sou a luz do mundo. A hora que nós estivermos na eternidade, vivendo na luz, o tempo não passa mais. Entendeu? Ninguém mais vai envelhecer, parou o tempo. Só que, por que isso não pode acontecer aqui no nosso mundo? Isso não pode acontecer aqui no nosso mundo, porque o Dr. Einstein provou também que ninguém na Terra consegue atingir a velocidade da luz. As experiências que estão sendo feitas lá naquele laboratório LHC, o Large Hadron Collider, que é uma máquina de 20 quilômetros de comprimento, que pega um pedaço da França e um pedaço da Suíça, onde eles descobriram o Big Bang, a origem do universo, encontraram o bóson de Higgs, aquela partícula que faltava para fechar, e agora descobriram também outras coisas importantes. Eles conseguem acelerar um próton, um contra o outro, e se chocar com velocidade 0,99 da velocidade da luz, mas não chega na velocidade da luz, ninguém consegue chegar. Porque Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Não é que ele seja essa luz aqui, mas é interessantíssimo isso. Eu estou colocando isso para dizer o quê? Em Deus não existe tempo. Deus é só presente. Não tem passado, não tem futuro. Então, quando se celebra a liturgia, vamos botar o pé no chão de novo. Quando se celebra a liturgia, é Deus quem celebra, é Cristo que celebra através do Padre. Então, é presente. O mistério torna-se presente. Não é mais mnemônio, é anamnese. Entenderam? Porque senão você pensa que o padre está fazendo teatro ali. O padre está lembrando o Calvário. Não, não está lembrando o Calvário, não. O Calvário está presente. O céu está presente. O Cristo está presente. Eu vou lá comungar o Cristo. Corpo, sangue, alma, divindade. Milagrosamente transformado num pedacinho de pão. Para Deus nada é impossível. Não é? Não tem problema. Então vamos lá, pode passar. O evento da cruz e da ressurreição permanece e atrai tudo para a vida. Catecismo 1085, está aí, pode passar. Eu tenho que andar um pouco rápido, a gente quer muita coisa, são muitos slides, pode passar aí. Bom, para levar a efeito tão grande obra, a saber, a dispensação ou comunicação de sua obra de salvação, Cristo está sempre presente em sua igreja, sobretudo nas ações litúrgicas. Presta atenção nisso. Para o Cristo salvar a humanidade, né, ele está sempre presente. Agora, especialmente aonde? Sobretudo nas ações litúrgicas. De vez em quando as pessoas compram esse livro aqui e pedem para eu colocar uma mensagem. Sabe qual é a mensagem que eu coloco aqui? Para entender a liturgia, eu não ponho assinatura só, não, porque eu não sou artista, né? Artista dá o toque, eu dou mensagem. Eu escrevo aqui assim, Cristo está presente aqui, e assino. É a mensagem que eu coloco, entendeu? Por causa disso. É nas ações litúrgicas, quando o padre te confessa, o Cristo está presente ali te perdoando. Quando o padre batiza uma criança, é o Cristo que batiza a criança, através do padre. Quando o padre celebra a Eucaristia, é o Cristo. Entenderam? Quando o bispo ordena um sacerdote ou um outro bispo, é o Cristo que ordena. Então, pelas ações litúrgicas, é a presença máxima do Cristo. Eucaristia no sacrário. Entenderam? É muito importante entender isso. Vamos lá. Na liturgia, a igreja celebra os 7 sacramentos, já falei isso. Toda a vida litúrgica da igreja gravita, né, gira em torno do sacramento eucarístico e 2 outros sacramentos. Pode passar. A liturgia vem dos apóstolos, importante entender isso. Essa liturgia, ela tem 2000 anos. Ela não foi inventada aqui há 100 anos, não. Olha aqui. Cristo ressuscitado, ao dar o Espírito Santo aos apóstolos, né, confia-lhe seu poder de santificação. Está lá em João 20, 21, 23.
Eles tornam-se assim sinais sacramentais de Cristo. Você lembra que no domingo da ressurreição, né, é o evangelho da missa do dia da misericórdia, da festa da misericórdia. É o primeiro domingo depois da Páscoa. Aquele evangelho em que Jesus aparece no cenáculo, diante dos apóstolos, com as portas fechadas, com medo dos judeus, e Jesus diz para eles: a paz esteja convosco, 3 vezes. E aí o que Jesus diz? Soprou sobre ele e diz: recebam o Espírito Santo. É o que ele está falando aqui, ó. Né? Confiou-lhes o Espírito Santo aos apóstolos. Aqui, ó, João 20, 21, 22. Por quê? Porque os apóstolos, que hoje são os nossos bispos, também os sacerdotes, que têm a delegação de competência disso, agem no poder do Espírito Santo. Cada sacramento é o Espírito Santo que opera. Por isso que Jesus disse: recebam o Espírito Santo. Ele fez como que um Pentecostes adiantado. A quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. Deu esse poder que ele tinha arrancado do céu na cruz. Agora eu entrego na mão da igreja. A quem vocês levarem esse perdão, é garantido. Azar de quem não acreditar nisso. Está jogando fora a oportunidade de ser perdoado diante de Deus. Porque o Cristo colocou isso clarissimamente, não é? Pode passar. Então vem dos apóstolos. Olha lá, pelo poder do mesmo Espírito Santo, os apóstolos confiam esse poder a seus sucessores, ou seja, aos outros bispos, e os bispos também dão esse poder aos sacerdotes. É a chamada sucessão apostólica, que estrutura toda a vida litúrgica da igreja. Ela mesma é sacramental, transmitida pelo sacramento da ordem. Então isso é fundamental de entender. Por que que o seu bispo tem o poder de São Pedro e São Paulo e os outros apóstolos? Por que que o sacerdote hoje da sua paróquia tem esse poder? Por causa da sucessão apostólica pelo sacramento da ordem. Cristo instituiu os 12 apóstolos, eles instituíram outros bispos. Outros bispos instituíram outros bispos. Isso foi crescendo na igreja. Hoje são quantos? 5.000 bispos, mais ou menos. E 410 mil padres. Que o padre recebe o mesmo poder pelo sacramento da ordem. Entenderam? Então, se não houver essa sucessão apostólica, que vem de Pedro e os apóstolos, não tem poder sagrado de perdoar, de celebrar a Eucaristia, de fazer outras coisas. Então, esse poder sagrado é que é importante entender, que só tem na Igreja Católica e na Igreja Ortodoxa, que mantém a sucessão apostólica. Tá? Vamos lá. A liturgia terrestre está ligada à celeste. Olha aí, aquilo que eu falava. O Apocalipse mostra um trono no céu, e no trono alguém sentado. Apocalipse 4:2, o Senhor Deus. Né? O profeta Isaías viu lá os querubins dizendo: santo, santo, santo é o Senhor Deus do universo. Ele repete na missa. Né? Então, é interessante, né? Quem já leu aquele livro do Scott Hahn, vocês têm fácil aí, eu acho que ele está aqui sim, deixa eu pegar, é esse livro aqui, Todos os Caminhos Levam a Roma. Scott Hahn era um pastor americano, esteve aqui na Canção Nova ano passado, né? Doutor em Bíblia, e se converteu ao catolicismo. Hoje é um dos maiores pregadores dos Estados Unidos hoje. Dificilmente a gente consegue trazer ele aqui. Mas ele escreveu esse livro, Todos os Caminhos Levam a Roma, porque se converteu à fé católica. E ele se converteu porque ele era doutor em Bíblia e especialista em Apocalipse. Ele é especialista em Apocalipse. Quando ele assistiu uma missa, ele era pastor protestante. Diz que um dia ele teve uma curiosidade, entrou numa igreja, ficou lá no fundo da igreja e assistindo a missa. E ele começou a ver o Apocalipse inteiro acontecendo ali. O homem enlouqueceu, no bom sentido, né? Todo dia ele voltava a assistir a missa, porque ele dizia:
Quem não entende a missa não entende o Apocalipse. Quem não entende o Apocalipse não entende a missa, porque a missa é o Apocalipse. É a liturgia terrestre ligada com a liturgia celeste. E aí depois ele escreveu um outro livro, O Banquete do Cordeiro, onde exatamente ele explica isso com mais detalhe. Aqui ele conta a conversão. Vocês verem a força da Eucaristia, a força da missa. O homem era pastor, grande pastor, e batia na Igreja Católica, batia na universidade. Eu estive nos Estados Unidos 2 vezes na casa dele, na Universidade da Pensilvânia, né? Ele mora numa cidadezinha chamada Steubenville, alguma coisa assim, trabalha na Universidade Franciscana. Ele disse também que ele era professor e ele batia na Igreja Católica para valer, e o homem tinha argumentos. Esse homem se converteu por causa da missa. Vejam a força da liturgia. Bom, vamos para o intervalo e daqui a pouco a gente volta para continuar nossa conversa.